E se tem uma coisa que desestabiliza o pai e a mãe, é o quê? A saúde dos filhos, né? E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, participa com a gente, manda suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, porque aqui no nosso estúdio eu recebo o pediatra, doutor Rodrigo Abudib. Tava com saudade do senhor, hein, doutor? Tá sumido aqui com a gente, hein? O consultório deve estar lotado. Obrigada pela sua presença, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite feito à Sociedade Espírito Santense de Pediatria, em nome da nossa presidente, doutora Carol Strauss. Obrigado. E a gente também recebe aqui, olha, a Paula Jones, que é a mamãe da Cecília, que hoje está com 5 anos, e também do Lucas, que tem 2 aninhos. E você viveu 2 vezes já esse sofrimento de mãe, mais ainda nas crianças, 2 vezes. E na mesma época, praticamente, os 2. A Cecília foi com 6 meses e o Lucas foi com 5 meses. E como é que foi? O que você começou a observar de sinais nas crianças? Então, da Cecília, ela era um bebê prematuro, né? Então, desde a UTIM, eu já via casos de bebês com bronquiolite. Nunca tinha escutado falar antes, não tinha filho até então. E aquilo me despertou um cuidado, porque eu vi bebezinhos com 1 mês entubado por causa de bronquiolite. Quando ela saiu, nós tivemos um cuidado extremo com ela, de visitas, de não expor a locais abertos. E, de repente, de um dia para o outro, ela amanheceu com os olhos colados de secreção e com febre. Aquilo ali eu já liguei o alerta. Falei, não, está errado. Já associei a bronquiolite, mesmo sem, né, ter certeza. Entrei em contato com o pediatra dela e ele falou, não leve ao pronto-socorro, traga até o consultório. E lá ele confirmou, é bronquiolite, mãe. Aí eu já assustei, porque a confirmação me deu medo. Né, que eu sabia que a bronquiolite poderia gerar uma internação para ela tão novinha, né? E antes não tinha nenhum sintoma gripal? Não tinha nenhum sintoma gripal até então. Pode acontecer dessa forma, doutor? Porque a gente sempre tem medo de evoluir para uma bronquiolite, mas da noite para o dia já acordou assim. Pode acontecer também dessa forma? Pode acontecer, mas eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar mais, né? Primeiro, bebês prematuros, né? Antes de 37 semanas, ou antes de 32 semanas, ou ainda antes de 29 semanas. Então, assim, bebês prematuros têm maior chance de desenvolver uma coisa que a gente chama de doença pulmonar crônica da prematuridade. E esse bebê que tem essa predisposição, se ele entra em contato com o vírus, aí seria o mais comum, é o vírus sincicial respiratório, ele tem chance de desenvolver bronquiolite, aí preocupa mais. Também bebês que tenham cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita também é uma situação de um risco maior. Então, é aquela coisa, né? Se a gente pensa que a gente vai viver 100 anos, né? E isso já é uma realidade. Os 30 primeiros dias da vida são os de maior risco. Então, a gente precisa efetivamente proteger mais as nossas crianças. E falando de uma idade em geral aí para os pequenos, né? Como que nós, pais, a gente consegue trabalhar nessa prevenção para evitar que uma gripe evolua para uma bronquiolite? Sobre prevenção, eu acho que é muito importante. A gente teve uma pandemia agora, que foi a Covid, né? A Covid nos ensinou algumas coisas. Uma delas é que na época da Covid, que a gente usava máscara, a gente lavava muito as mãos, a gente usava álcool iodado, a bronquiolite diminuiu. Então, essa é uma ação importante. Então, reforçando, ou seja, neném pequeno não é para ir a shopping, não é para estar no culto, não é para estar em canto, não é para estar dentro de casa, protegido. Então, essa é a primeira fala. Uma outra proteção importante é o aleitamento materno. O aleitamento materno protege contra uma série de doenças e também contra a bronquiolite. Outra fala importante, evitar o tabagismo, evitar o cigarro, evitar o cachimbo. Então, isso é deletério para a saúde pulmonar das nossas crianças. E o irmãozinho que está na escola... Ia perguntar isso agora, igual é que tem 2 em casa, um pode trazer para o outro. O irmãozinho que está na escola, ou seja, irmãozinho estar na escola é uma coisa boa.
A escola é uma decisão política que a família toma de investimento no futuro do seu filho. Isso é fundamental. Mas esse irmãozinho, quando chega, em vez de beijar a testa, de beijar a mão, que esse neném vai botar essa mão na boca, beija o pé. Segundo, chegou em casa, dá banho no menino, pega essa roupa e põe para lavar. Então, esse é um cuidado, não dá para chegar da escola e ir correndo ver o irmãozinho. Assim como os pais também chegando do trabalho, né? A visita que também vai em casa. Mas o irmãozinho é fundamental que a gente foque muito nisso. Vai dar banho nesse menino, vai tirar essa roupa e aí depois ele vai ver o irmãozinho. Aula na prática, dá para fazer isso? Você consegue? Nem sempre. Agora amarra esse menino. Amarra o menino. Agora ele está com 2 aninhos já, o irmãozinho, né, da Cecília com 5, Lucas 2. Ela chega na porta e ele está correndo para abraçar. É bem complicado, às vezes eu consigo, vai direto para o banho, mas às vezes ele vem e já abraça ela. O Lucas, ele teve a bronquiolite com 5 meses, mas porque ela estava no período escolar já. Ela estava gripada e, mesmo com todo o cuidado, ela passou para ele a gripe. Né? A cara do doutor Rodrigo, ó, concordando tudo com o que ele acabou de reforçar aqui pra gente. E a Cecília, eu não amamentava a Cecília mais quando ela pegou a bronquiolite. O Lucas, sim. Então, a recuperação do Lucas foi bem melhor, bem mais rápida do que a de Cecília. Qual é a gravidade, doutor, da bronquiolite? Assim, ela é real porque ela atinge os brônquios terminais, que é onde ocorre a troca gasosa, ou seja, você pega o oxigênio do ar e você entrega o gás carbônico. Então, assim, com essa troca dificultada, essa criança tem esforço respiratório, ela está cansada, ela mama mal. O tratamento, em geral, ela tem uma evolução boa. É demorada, é arrastada, mas tem uma evolução boa. Num percentual menor, você precisa internar e precisa até fazer oxigênio terapia. Mas é fundamental que a gente evite a chegar nisso. 2 coisas importantes que a gente também precisa falar é que esses nenéns bem prematuros, né, que nasceram com menos de 29 semanas, já existe no SUS disponibilizado um anticorpo. Um anticorpo que o laboratório produz, é uma droga chamada Pavimizumab, ele produz e você faz injeções mensais para essa criança durante o período de 5 meses e você previne muito o aparecimento da bronquiolite nessas crianças. Então, também é uma outra ação que já existe no SUS desde 2013 e que você pode disponibilizar para essas crianças prematuras ou cardiopatas, que você tem uma ação de proteção. Perfeito, doutor Rodrigo. Obrigada, viu, pela sua participação. E que bom, hoje está tudo bem com as crianças, né? Tá tudo bem em relação à bronquiolite, sim. Mas cada hora é uma fase, né? O tempo já é uma gripe aqui, um espirro ali, o nariz escorrendo da noite pro dia também, né? Todo esse cuidado que não tem jeito. Lá em casa também, tá tudo assim. É isso aí. Obrigada, viu, Paula, pela sua participação. Dá um beijo nas crianças. E obrigada também, doutor. Uma boa tarde. Você é sempre bem-vindo também aqui no programa, viu?